em Educação. Ele é professor do Centro de Educação Aberta e à Distância da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Leciona nos cursos de Pedagogia e Matemática. Na pesquisa, tem como áreas de interesse a etnomatemática, currículo, modelagem matemática, etnomodelagem, entre outros temas. E o seminário, né, que ele vai apresentar para a gente conversar um pouco sobre o tema, tem o título Os Distintos Campos de Conhecimento Etno-X, Interlocuções Polissêmicas das Ciências Exatas e Biológicas, né? E o nosso interesse, professor Milton, é que no grupo de pesquisa que coordenamos, nós temos Sérgio, né, dentre os estudantes aqui do grupo. O Sérgio tem trabalhado junto com o professor Paulo também, né, o professor Paulo Pinheiro, dentro da temática Saberes Culturais Locais. Está bastante interessado, né, no tema etnomodelagem, né? Depois ele vai poder falar um pouco melhor para você, até com mais propriedade. Tem estudado bastante. O texto que você nos enviou para leitura prévia também foi muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de discutir, de conversar. Passamos uma semana aqui numa imersão, né, Sérgio? E falamos bastante sobre isso. Provavelmente o Sérgio também fez essa interlocução com o Paulo. E assim, é um prazer tê-lo conosco hoje para a gente poder conversar mais, aprender mais juntos, né? A nossa intenção é conhecer mais sobre essa temática e se aprofundar e entender melhor, né? E pensar isso no campo da química e tal. É isso. E aí, se tiver alguma coisa que eu me equivoquei, peço que corrija. E quero antecipadamente já agradecer a oportunidade, né, de ter aceito, dessa disponibilidade de estar aqui hoje conosco. E também os colegas, os alunos que estão participando. Obrigada, viu, professor? Obrigado, Keila, pelo convite. A hora que eu vi química, eu sou formado na graduação, na época, década de 80, né, quando eu finalizei, em 83, a graduação em matemática, eu fiz a licenciatura curta em ciências e depois a licenciatura plena em matemática, né, junto, em conjunto, porque naquela época tinha essas opções, né. Eu comecei lecionando no estado, eu sou de São Paulo, na realidade, sou em Ouro Preto desde 2011. Eu sou da região de Campinas, em São Paulo. Por isso esse sotaque um pouco mais carregado, né, diferente do sotaque mineiro, na verdade, é do interior de São Paulo. E eu comecei lecionando ciências, ao invés de matemática, quando eu comecei a lecionar em 88. E naquele tempo, no 8º ano, né, que eu não sei como é que está o currículo em São Paulo agora, aqui em Minas Gerais também eu não tenho assim, esse conhecimento, lecionava-se física e química para o 8º ano, em ciências, né? E, então foi muito interessante essa passagem, eu gostei muito. Alguns anos atrás, eu não me lembro se foi em 2013 ou 2014, eu convidei o professor Daniel, né, que faz pesquisa comigo nessa área também, para estar aqui hoje. E assim o Sérgio também conhece o professor Daniel, pelo menos virtualmente, né, Sérgio? Que a gente faz pesquisa junto na área. Nós fomos para um congresso que o professor Ubiratan D'Ambrosio, na época, nos convidou, porque ele não pôde ir, também sobre etnobiologia e etnoecologia, para falar sobre etnomatemática e as suas conexões com esse campo, né? Então, esse título da Etno-X é justamente essa polissemia que a etno, e a gente já vai dizer aqui que não tem nada a ver com etnia, não é? Há uma confusão do etno matemático, da etno-x, confusão com etnia, e não é etnia, são grupos culturais diferenciados, quaisquer que sejam esses grupos culturais. Até mesmo crianças, por exemplo, brincando amarelinha na rua, é uma etno, porque é um grupo cultural específico que tem um anseio específico, e um conhecimento específico naquele tema de jogo de rua, que é a amarelinha, por exemplo, né? Então, a gente amplia um pouco esses horizontes de que o grupo cultural ele é muito mais amplo, a definição dele, do que etnia. Então, essa é uma coisa importante de ser vista com relação a esse tema. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, porque assim eu guio meu pensamento, até mesmo para explicar um pouco da Etno-X,
e a gente poder entrar um pouquinho também, eu não sei se o Sérgio está chamando de etnoquímica, não é? Mas tem alguns autores que já chamam esse campo de conhecimento de etnoquímica, né? Tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente já tem autores utilizando isso. Eu me lembro que eu tinha a coordenadora de tutoria do ensino à distância em matemática, lá na UFOP, que já faleceu também há uns 5 anos, a Sônia, ela era química. Eu sempre falava assim para ela, Sônia, vamos fazer algum trabalho conjunto sobre etnoquímica, não é? Que dá para a gente fazer muita conexão com a etnomatemática, com a matemática também, com a física e outras ciências exatas e biológicas que se tem, né? Então, é muito interessante esse pensar. Eu vou compartilhar com vocês, então, só para eu poder seguir meu pensamento também. Só me avisem se vocês estão vendo. Porque agora eu não consigo ver mais nada. Agora acho que vai compartilhar, né? Estamos vendo. Tá bom. Deixa eu só passar, então, para a tela cheia aqui do começo. Conseguem ver, então, né? Sim. Tá bom. Então, para ficar uma coisa um pouco mais ampla essa apresentação, o professor Daniel, a hora que ele quiser também complementar alguma coisa, fique à vontade, Daniel, para fazer esses complementos. Foi resolvido colocar essa apresentação como os distintos campos de conhecimento etno-X, interlocuções polissêmicas nas ciências exatas e biológicas, porque é muito mais amplo. Quando a gente fala em etno, como eu já expliquei, são grupos culturais, quaisquer que sejam esses grupos, né? O grupo cultural dos pedreiros, por exemplo, dos pescadores artesanais, das pessoas que fazem carvão vegetal, dos quilombolas, etc. Então, são as etnos, os grupos culturais que não têm nada a ver com a etnia. E X, nesse caso, tem a ver com campos de conhecimento. Então, esses campos de conhecimento serão a biologia, a física, a química, a matemática, a história, a filosofia, as artes, o campo metodológico também, qualquer campo de conhecimento. E esses campos de conhecimento, eles estão intrinsecamente relacionados com as etnos, ou seja, com grupos culturais. A gente chama de grupos culturais distintos, né, porque são diversos esses grupos. E essas interlocuções polissêmicas, essa polissemia ela vai existir nesses campos. E muitas vezes um trabalho assim bem interdisciplinar entre esses campos de pesquisa nesse caso. Então, como uma introdução, eu resolvi colocar o seguinte, que o interrelacionamento entre os saberes e fazeres locais com as diversas áreas de conhecimento é importante para que possamos obter informações mais completas e precisas sobre um determinado campo de conhecimento ou estudo. Professor Milton, só uma questão. Todos estão vendo passar a... Não está passando? Não, está travado. Não está no modo apresentação e agora acho que passou, mas ainda não está no modo apresentação. Deixa eu ver um pouco. E como que eu faço o modo apresentação? Nessa telinha perto do mais e menos, embaixo à direita. Tá, espera um pouco, eu vou voltar então. Mais e menos? Perto do lugar que você aumenta ou diminui a tela, embaixo, no finalzinho à direita, está escrito anotações. Aí tem 4 desenhos, é o último. Da esquerda para a direita, né? Próximo do sinalzinho de menos. Não estou vendo o sinal de menos aqui, deixa eu ver um pouco. Está na parte de baixo da tela, onde tem o zoom. É no canto inferior direito. Ou pressionar a tecla F5. F5, é isso. Eu acho que eu vou para F5, que é melhor. Agora a apresentação saiu. Não, eu acho que ele desconectou. Ele vai voltar. Ah, tá. Pronto, voltou já. Agora você, Milton, está sem voz. Microfone. Já abri o microfone também, deixa eu ver aqui um pouco. Mas se eu apertei F5, eu saí da sala. Deixa eu ver um pouco aqui.
apresentação de slides do começo. Ok, aqui. Só ver um pouco aqui. Saiu, né? Saiu. Voltou. Tá. Eu vou tentar passar aqui, ver se vocês conseguem. Passou? Passou. Tá. Eu acho que não vou deixar na apresentação, então, porque a hora que eu coloco do começo, eu não consigo passar, então. Pronto. Assim acho que já resolveu, né? Tá bom assim, né? Todo Tá mundo bom. consegue ver? Então, Sim. tá. Então, para a gente, desculpa, é confusão aqui com o computador também. Então, para a gente recomeçar, o interrelacionamento entre os saberes e fazeres locais, com as diversas áreas de conhecimento, é importante para que possamos obter informações mais completas e precisas sobre um determinado campo de conhecimento ou estudo, que pode ser qualquer área, né, como eu havia comentado com vocês. Então, para que a gente tenha condições de abordar com clareza essas interrelações, nós necessitamos compreender os conceitos específicos encontrados em grandes áreas do conhecimento acadêmico, como, por exemplo, as ciências, a biologia, a ecologia, a química, a física, a matemática, que podem estar respaldadas por campos de pesquisas denominados de etnociências, etnobiologia, etnoecologia, etnoquímica, etnomatemática, etnofísica e outras etnos, né? Que são grupos culturais. Então, nessas etnos-X, há sempre uma conexão de um campo de conhecimento com o grupo cultural, ou com os grupos culturais que também desenvolvem esse tipo de saber fazer na própria comunidade. Tá? O termo etno-X, quem trabalha muito com etno-X é o Doni Campos, que é um antropólogo brasileiro. Tem alguns textos dele falando sobre como funciona, né, ou como ele entende a questão da etno-X. Nesse contexto, é possível discutirmos sobre as bases teóricas da etnomodelagem, por exemplo, da etnocomputação, da etnopedagogia, da etnometodologia, de uma possível etnoquímica. Então, é essencial que nós discutamos sobre algumas terminologias importantes com relação aos campos de investigação denominados de etno-X. Nós vamos discutir todos, né? Mas, por exemplo, com relação à etnociência, que ela começa, por exemplo, no finalzinho do século XIX, nós podemos partir do termo genérico etno-X, no qual X denomina uma determinada disciplina ou campo de conhecimento ou área de estudo ou de um saber fazer, pertencente à classificação metodológica do conhecimento acadêmico, enquanto etno refere-se aos membros de grupos culturais distintos, que são identificados por meio de suas tradições, códigos de conduta, comportamentos, religiosidades, símbolos, mitos e pelas maneiras distintas de raciocinar, inferir, matematizar e modelar a própria realidade. Então, essa questão da própria cosmovisão do grupo cultural, ela é muito importante, porque ela vai definir também como que o desenvolvimento, né, desse saber fazer local, ele se desenvolve na própria comunidade. Então, nesse contexto, o prefixo etno adquire uma conceituação mais ampla do que a definição de etnia, pois ele é holístico e abrange grupos e pessoas com anseios comuns. Já expliquei isso antes para vocês. Assim, o prefixo etno ele é polissêmico, pois é aceito de uma maneira ampla, haja vista que se refere ao contexto sociocultural, que inclui considerações que adquirem uma polissemia que ecoa com a linguagem, os jargões, os códigos de comportamento, os mitos e os símbolos, e que podem adquirir sentidos e significados distintos de acordo com os ambientes social, político, geográfico, cultural, ambiental e econômico, nos quais as práticas matemáticas ou químicas ou físicas de qualquer área, qualquer campo do conhecimento e científica são desenvolvidas e difundidas de geração em geração. Uma coisa importante para eu destacar aqui, com relação à linguagem, são os jargões. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre jargões. Os jargões, eles são modos de comunicação ou terminologias específicas usadas pelos membros de culturas distintas. Então, por exemplo, na cultura cafeeira, por exemplo, existem jargões próprios que eles usam. Então, por exemplo, eles usam cesto para colheita de café,
mas o cesto tem 1 litro, que na realidade não é 1 litro. É um cesto que para eles, a quantidade de grão de café que está naquele cesto corresponde a 1 litro no jargão próprio deles. Então, eles entendem quais são os significados. Eu tenho certeza que na química também devem existir jargões específicos para uma determinada reação que possa ocorrer num determinado contexto. Haja vista que essas pessoas, né, elas não sabem ou não têm conhecimento desse conhecimento matemático, químico ou científico mais acadêmico. Porque muitas vezes eles não frequentaram os bancos escolares ou frequentaram os bancos escolares por pouco tempo. Então, esses jargões, essas terminologias específicas desses grupos, nos auxiliam também a entender a linguagem desses grupos e fazer uma conexão, a gente chama de tradução, em etnomodelagem, por exemplo, entre o saber fazer local e também o conhecimento acadêmico. E conhecimento, seja quais forem esses conhecimentos, não teria um problema com relação a isso. Em suas origens, as investigações relacionadas com os campos de conhecimento etno-X enfatizam os aspectos linguísticos e principalmente as características taxonômicas, relegando a um segundo plano a diversidade, a pluralidade e a dinâmica das relações dos membros de uma determinada cultura com o próprio ambiente natural, social e cultural. Então, muitas vezes as ciências, né, o conhecimento acadêmico não enfatiza a linguagem, não enfatiza o conhecimento adquirido no local. Dá mais preferência a uma questão mais eurocêntrica, que a gente chama, por um conhecimento mais academicista, que veio para a gente, muitas vezes, imposto, né? Contudo, ressalta-se que, de acordo com esse ponto de vista, o termo etno-X também pode carregar a marca do etnocentrismo, conforme o paradigma de pesquisa utilizado em investigações. No entanto, essa marca ela pode ser atenuada com a utilização de uma ciência X, que pode ser redefinida, recuperada, revitalizada, valorizada e respeitada por meio do surgimento de novos campos de conhecimento, como, por exemplo, a etnomatemática, a etnomodelagem, a etnocomputação, a etnopedagogia, a etnometodologia, a etnofísica, a etnoquímica, entre outras etno-X, mostrando a polissemia do conhecimento humano. Bom, então a gente pode começar de uma etno-X maior e depois a gente pode estender essa definição de etno-X para os campos de conhecimento que nós estamos trabalhando. Então, é necessária a ampliação da conceituação da etno-X para que possamos desvincular do seu caráter etnocêntrico, ou eurocêntrico também, né, visando recuperar os aspectos investigativos e metodológicos que possibilitam o entendimento das dinâmicas da relação da humanidade com a natureza e com o conhecimento, situando-nos no campo da etnografia, das estratégias, das técnicas e dos saberes e fazeres de cada comunidade. Então, quando os pesquisadores entram em contato com os membros de outros grupos culturais, existe a necessidade de que eles adotem uma postura aberta, despojando-se das classificações próprias da cultura de origem, para que eles possam compreender a existência de outros sistemas de classificação do conhecimento e do saber fazer desenvolvido em contextos culturais distintos. No inglês a gente chama to disclose our bias, então colocar para fora os nossos preconceitos de acordo com as nossas próprias raízes culturais, quando se faz pesquisa. Então é necessário que o prefixo etno esteja desprovido do preconceito que está associado à nossa própria origem cultural, para que os outros possam ser percebidos como indivíduos que desenvolveram e desenvolvem um conhecimento biológico, ecológico, químico, físico, social, cultural, científico e matemático de acordo com a sua própria etno. Lembrando que etno é um conceito mais amplo do que etnia. E essa compilação histórica, então, desses campos de conhecimento, a abordagem histórica do desenvolvimento do conhecimento auxilia no entendimento sobre como a interação entre os saberes e fazeres dos membros de outras culturas originaram diversas denominações para diferentes áreas do conhecimento. A partir do século XV, com as grandes navegações, os europeus colonizadores começaram a se interessar de maneira ainda pouco sistemática pelo conhecimento científico desenvolvido pelos povos subjugados, os colonizados, durante o processo de colonização.
Nessa dinâmica cultural, os conhecimentos dos colonizadores foram absorvidos, na maioria das vezes impostos para os colonizados. Né? Então, houve um conhecimento do colonizador que, de uma certa maneira, foi imposto para os colonizados. Contudo, essa absorção ou imposição do conhecimento dos colonizadores não ocorreu com facilidade, pois também provocou transformações no conhecimento dos colonizados. Então, na realidade, o que pode ter havido também é uma via de mão dupla. Não é? Os colonizadores também puderam conhecer, apesar de algumas vezes exterminar, conhecimentos locais. Não é? Mas eles também puderam absorver algum desses conhecimentos. E quando essa absorção de conhecimentos, ou essa troca de conhecimentos se dá de uma maneira não imposta, sem imposição, a gente diz que há um dinamismo cultural. Ou seja, há um encontro, é a dinâmica do encontro entre culturas diferentes, em que uma cultura se beneficia da outra cultura, mas sem imposição de um conhecimento comum, como aconteceu no decorrer da história. E a gente sabe que muitos conhecimentos, muitos saberes e fazeres locais foram extintos, né? Ou foram congelados, que a gente tem que descongelar agora esse conhecimento. Por outro lado, o conhecimento dos colonizadores também foi transformado, pois elementos do conhecimento dos colonizados se incorporaram ao conhecimento dos colonizadores, fortalecendo-o, enriquecendo. Na etnomatemática, por exemplo, nós nunca desvalorizamos o conhecimento acadêmico. Tá? Mas nós entendemos também o conhecimento matemático acadêmico, mas nós entendemos também que existem outras matemáticas que não sejam as acadêmicas ou as escolares. O que o conhecimento local pode trazer de contribuição para o conhecimento matemático, para o conhecimento escolar ou para o conhecimento acadêmico é fortalecê-lo e enriquecê-lo, com outras perspectivas de conhecimento ou de saber fazer. Assim, a farmacopeia, a culinária, a linguagem, a música, as artes plásticas, a matemática, as ciências e a religião apresentam evidências dessa dinâmica cultural, mesmo que essas imposições tenham subjugado outros tipos de conhecimento e saberes locais. Embora os membros dos povos conquistados tivessem desenvolvido um conhecimento científico-matemático local, também, né? A utilização da historiografia da ciência não foi suficiente para auxiliar no reconhecimento, na valorização e no respeito do dinamismo cultural desses encontros, que promoveram e provocaram a evolução do conhecimento humano. Assim, o conhecimento produzido na Europa continuou sendo transmitido para os membros dos grupos culturais que habitavam as colônias localizadas na América, na África, na Ásia e também em algumas regiões habitadas do Oceano Pacífico, nas ilhas, né? De uma maneira geral, no começo do século XIX, esse contexto histórico possibilitou o início do desenvolvimento da etnociência. A etnociência pode ser entendida como maneira de explicar, entender, compreender e lidar como ambiente natural possibilitou que os membros de grupos culturais distintos aprendessem a produzir conhecimento científico para lidar com os fenômenos que ocorrem no próprio ambiente sociocultural. Os membros desses grupos culturais também produzem conhecimento científico, mas é um conhecimento diferenciado daquele conhecimento científico que se produz na academia ou que se aprende nas escolas. Uns dizem conhecimento formal e informal, outros dizem conhecimento local e conhecimento global, então há muitas definições para que isso ocorra. Né? Esse corpo de conhecimento, denominado etnociência, é produzido num determinado contexto por meio de motivações específicas, sendo modificado e alterado no decorrer da história como resultado de sua exposição aos membros de outros grupos culturais, por meio de interações inter- e intraculturais, provocando a transcendência desses conhecimentos após um período de sobrevivência dos membros desses grupos. Nós entendemos que há duas etapas, né? Uma da sobrevivência, ou seja, os membros de culturas sobrevivem, têm que sobreviver. A pandemia foi um exemplo disso, né? Naqueles 2 anos e meio nós estávamos tentando sobreviver, e depois desse período de sobrevivência vem um período de transcendência,
Ok, como transcender tudo aquilo que aconteceu? Como transcender, houve um período de transcendência, por exemplo, com as vacinas, né? Então, a humanidade transcendeu aquele período de sobrevivência da pandemia com as vacinas, por exemplo, e outras transcendências que a gente pode tentar verificar nesse contexto. Só um pouquinho sobre etnomatemática, né, para quem não conhece ou se ouviu falar, a gente não vai parar muito sobre isso, mas a etnomatemática trabalha com os aspectos culturais da matemática. Então, em meados da década de 70, D'Ambrosio define o programa Etnomatemática como estudo das ideias e práticas matemáticas que foram desenvolvidas pelos membros de culturas específicas no decorrer da história. Esse programa estuda e investiga procedimentos e técnicas matemáticas que são apropriadas para a resolução de situações e problemas enfrentadas em cada contexto cultural, que auxiliam os membros desses grupos a lidarem com o ambiente sociocultural por meio do trabalho desenvolvido com as medidas, os cálculos, as inferências, as comparações, as classificações e também a modelagem. Tá? D'Ambrosio fala, ou comentava, né, que a etnomodelagem é uma ação pedagógica para a etnomatemática, a modelagem nesse caso. Então, os membros dessas culturas desenvolveram a habilidade de modelar o meio natural e social de acordo com as suas próprias necessidades, visando explicar e entender os fenômenos que ocorrem nesses ambientes. Então, em nosso ponto de vista, a etnomatemática pode ser considerada um domínio de investigação científica que reflete a consciência sobre a existência de muitas matemáticas, cujas técnicas e procedimentos foram desenvolvidas pelos membros desses grupos. Por analogia, com certeza podem existir também muitas químicas e muitas físicas, né? E muitos outros conhecimentos nesse sentido. A etnomatemática pode ser considerada como a arte ou a técnica de explicar, conhecer, entender e compreender o desenvolvimento do pensamento matemático em diversos contextos socioculturais. E aí, trazendo para vocês algumas interlocuções da etnomatemática com outros campos de conhecimento. Então, por exemplo, a etnomatemática ela possibilita uma interlocução polissêmica com a modelagem matemática, que a gente chama de etnomodelagem, e também com a computação, que a gente chama de etnocomputação. Etnomodelagem, quem vem trabalhando muito com isso sou eu, professor Daniel, desde 2010, né, quando a gente lança essa terminologia, etnomodelagem, ela já existia antes por outros autores, mas como etnomodelagem, a gente combina as duas os dois campos científicos, e a etnocomputação ela é trazida por Ron Iglash e por um rapaz da África do Sul, que eu não me recordo o nome, que foi o primeiro que trouxe a questão da etnocomputação no ano 2002. E o Iglash traz em 2006 a etnocomputação, aprimorando os questionamentos trazidos... Tadra, eu não me lembro agora o nome da pessoa da África do Sul. Mas, enfim, um dos principais objetivos dessa Etno-X está relacionado com a promoção do embasamento teórico capaz de integrar diferentes ramos das ciências naturais e sociais com outros sistemas de conhecimentos científicos. Esse contexto possibilita o entendimento de que a etnomatemática, a etnomodelagem, a etnocomputação, por exemplo, são campos de conhecimento concebidos a partir do ponto de vista de como os membros de um determinado grupo cultural atuam em seu próprio contexto natural, possibilitando o estudo compreensivo das relações desses membros com os ambientes social, cultural, econômico, político e também natural ambiental. Um aspecto importante desses campos de conhecimento é a preocupação constante em descrever e apresentar o conhecimento acumulado pelos membros dessas culturas por meio do seu próprio ponto de vista sociocultural e de sua própria cosmovisão. Então, são eles falando, não é? E a academia, por exemplo, está possibilitando com que essa voz seja revelada ou seja visibilizada. Porque muitas vezes essas vozes próprias, né, dos membros dessas culturas locais, elas são invisibilizadas. O Guedes falava que são saberes e fazeres congelados. Eles existem, eles estão lá, mas a gente tem que invisibilizá-los e também descongelá-los, né, para que a gente possa entendê-los de uma maneira mais assim, ampla e holística. Aí um exemplo, né, dessa interlocução. As comunidades locais, como os indígenas, os ribeirinhos e pescadores artesanais, sabem onde encontrar os peixes,
pois conhecem o comportamento dos cardumes de algumas espécies, conhecem o período de migração e os locais onde os peixes procuram por alimentos e se protegem dos predadores. Essas comunidades acumularam informações sobre a localização desses recursos e sobre a sua disponibilidade, sendo capazes de elaborar o planejamento e a divisão de trabalhos para evitar a exploração desordenada e indevida dos recursos do ambiente natural no qual estão inseridos. Assim, essas comunidades elaboram planos e projetos de gestão, claro que são todos locais, né, para proteger os recursos naturais disponíveis nesses ambientes. Essas informações podem ser aproveitadas cientificamente também, para estabelecer projetos de manejo e conservação do meio ambiente, pois o conjunto das informações oriundas do conhecimento e do saber fazer popular, transmitido por gerações, possibilita que essas comunidades de pescadores, por exemplo, elaborem ações de monitoramento efetivas para impedir a escassez desses recursos, e até mesmo o extermínio desses animais, né? Então, o conhecimento e o saber fazer popular também podem indicar futuras fontes de pesquisa, revelando as relações existentes entre a natureza, a cultura e o entorno sociocultural, no qual os membros de grupos culturais distintos estão inseridos. Essas comunidades podem colaborar com o fornecimento de informações para auxiliar na elaboração de inventários, listando os nomes populares das espécies que ocorrem numa determinada região. E talvez listar também até os jargões, né? Os termos específicos que eles utilizam para essas práticas locais que eles desenvolvem. Outras informações também podem ser agregadas ao estudo, como, por exemplo, a utilização dos peixes na medicina caseira, a dieta e o habitat das espécies, bem como a quantidade que deve ser pescada para evitar a extinção das espécies que habitam os rios e lagos, na qual essas comunidades se interrelacionam. Essa situação exemplifica uma aproximação entre a etnomatemática e a etnomodelagem, com a etnobiologia e a etnoecologia, por meio da utilização do método científico para pesquisar o saber fazer desses membros, que é adquirido por meio das informações que são verificadas com as observações realizadas no próprio ambiente natural. Aí, como vocês são da química, ou a maioria deve ser, né, pelo que eu entendi, tem como a gente fazer alguma conexão com a etnoquímica, por exemplo? Existe essa possibilidade? E aí eu trago para vocês também a etnomodelagem, que o professor Daniel a gente começou a desenvolver a partir de 2010. Ela pode ser considerada como uma aplicação holística do conhecimento matemático que adiciona a perspectiva cultural da matemática nos conceitos de modelagem. Então, não é a modelagem feita na academia, é a modelagem matemática ou a modelagem feita no próprio grupo cultural. Eles têm meios de matematizar a própria realidade. Ou seja, os membros de culturas locais, eles têm os instrumentos intelectuais, analíticos e tecnológicos próprios para que possam matematizar a sua realidade. Não é? Então, a etnomodelagem ela está buscando entender esses procedimentos. Então, as ideias dos procedimentos matemáticos são encontrados nas relações numéricas, nas medidas, no cálculo, nos jogos de adivinhação, navegação, astronomia e na modelagem, por meio de uma variedade de procedimentos diversos que podem ser descobertos nos artefatos culturais confeccionados, elaborados e desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. Esse processo é desencadeado por meio da tradução, que pode ser entendido como a descrição do processo de matematizações utilizadas pelos membros de um determinado grupo cultural que a gente chama de êmico local. A gente já vai definir o que significa isso. Então, para nós, essa tradução entre sistemas de conhecimento, ela é muito importante, tá? Porque ela vai buscar entender como que esse procedimento está sendo desenvolvido localmente, como que é desenvolvido na escola ou na academia, e como que a gente pode conectar os dois. Nós entendemos que os dois conhecimentos são os dois lados de uma mesma moeda, tá? Eles não são disjuntos. Em nosso entendimento, pode haver essa conexão. Claro que a gente não pode forçar uma conexão, né, entre os dois conhecimentos, mas se há possibilidade, ela pode ser realizada. Esse processo pode ser utilizado pelos observadores externos, ético global. Então, a gente já vai trazendo duas definições muito importantes da nossa pesquisa, que é o conhecimento êmico, seja ele qual for, que é o conhecimento local, e o conhecimento ético, que seja ele qual for também, que é o conhecimento global.
O conhecimento ético, nesse caso, não está relacionado com a questão ética de moralidade, tá? E nem de moral. É um termo estritamente antropológico que significa de fora da cultura. Daqui a pouco eu vou trazer essas terminologias mais bem explicadas para vocês. Para traduzir os procedimentos matemáticos locais nas práticas acadêmicas ou escolares ou em outros sistemas de conhecimento. E aí a gente chama isso de glocal, né, que é o local mais o global. Então, nós estamos tentando trazer um movimento de glocalização também para a educação matemática, no caso, que é o nosso campo de pesquisa, né, a nossa área de estudo. Então, a gente está tentando trazer essa questão da glocalização, porque nós ouvimos muito falar em globalização. Então, todo mundo pode entender o que é essa globalização, mas a gente não entende que existe também uma localização de conhecimentos, o local. Não existe somente o conhecimento global, mas também tem um conhecimento local que está enraizado nas tradições dos membros de um determinado grupo cultural. E quando a gente tenta fazer essa conexão entre esses dois sistemas de conhecimento, nós vamos ter uma questão da glocalização. Nós entendemos a glocalização, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, como uma salada de frutas. Na salada de frutas, nós temos, por exemplo, representantes de várias frutas, né, pedaços de várias frutas, mas na salada elas não perdem as suas características próprias. Elas estão num sistema eles falam bowl, né, mas é a tigela, no sistema que é a tigela, um sistema mais amplo, inseridos naquele contexto, mas cada um mantém a sua característica própria. Elas não perdem essas características. Então, isso para a gente é uma analogia de glocalização, nesse caso, que é um conceito que a gente está trazendo para a academia agora, para a educação matemática, no caso, mas que foi inventado por empresários no Japão na década de 70. A gente pode explicar mais bem isso depois. E aí, deixa eu ver se eu estou no... Tá. A gente vai ter as visões culturais do conhecimento matemático, mas pode ser visões culturais de qualquer tipo de conhecimento, porque a gente está falando em etno-X. Tá? Então, quais são essas visões culturais do conhecimento? Nós vamos ter o local, que eu já falei para vocês, que é o conhecimento local, que na antropologia se chama de conhecimento êmico. A gente vai ter o conhecimento global, que na antropologia se chama conhecimento ético. O glocal, ou dialógico, ou dinamismo cultural, não tem na antropologia. Tá? Essa conexão entre os dois conhecimentos, por meio do diálogo, que a gente chama de dialógico, eu com o professor Daniel que trouxemos em 2010, quando nós tentamos propor, né, uma base teórica para a etnomodelagem nesse sentido. Mas é válido para qualquer tipo de conhecimento. Então, o conhecimento local é o conhecimento chamado pela antropologia de conhecimento êmico. O conhecimento êmico é nós sobre nós. Ou seja, nós, membros de um determinado grupo cultural. Esse nós sobre nós, o local é chamado de insiders, né? Insiders, dentro, do lado de dentro, ou dentro da cultura. É o conhecimento local, é o estar dentro da cultura, ou estar lá no campo, se a gente estiver falando em investigações ou pesquisas. Tá? Então, o Doni Campos fala muito isso, esse posicionamento. Estar lá no campo, estar aqui na academia. Então, você tem o êmico lá no campo e o ético aqui na academia. Então, você tem o local e tem o global. Os dois sistemas de conhecimento se entrelaçando nesse contexto. O conhecimento ético, como eu disse para vocês, o conhecimento ético não é questão de moralidade, é o conhecimento global, que é um termo também antropológico. Eles sobre nós, são os observadores externos. Então, quando a gente vai em campo, nós não somos parte da... Podemos ser, claro, mas nós não somos parte da cultura que nós estamos investigando. Então, aquela cultura tem um conhecimento êmico, nós temos um conhecimento ético global. Como que se dá essa interação? Não é? Então, são os observadores externos da cultura. Então, seria eles sobre nós, ou seja, eles de fora da cultura sobre quem está dentro da cultura.
são chamados de outsiders, né? Siders, lado out fora, lado de fora da cultura. É o global, é o estar de fora, é o estar aqui na academia. Então, o Doni Campos, com relação ao posicionamento, ele usa esses dois termos, estar lá no campo, estar aqui na academia. E a gente está fazendo esse posicionamento enquanto nós fazemos pesquisa todo o tempo. Não é? E depois nós trazemos o conhecimento dialógico, que é o conhecimento local, ou então o dinamismo cultural, que a gente chama, onde há essa interação, essa troca de conhecimentos. Então, esse conhecimento dialógico, para nós, é a interação entre os conhecimentos émico-local e o ético-global, que podem ser considerados como os dois lados do conhecimento. Eu falei, são os dois lados de uma mesma moeda. A condução de pesquisas fundamentadas por essas abordagens possibilita a obtenção de um entendimento completo e uma compreensão ampla sobre os conhecimentos e os interesses dos membros dessas culturas que são diversas. E nessas fotos nós temos três exemplos, né? O primeiro de cima é o conhecimento êmico local, como que os egípcios, por exemplo, faziam a medição, né, da altura de uma pirâmide, utilizando os próprios conhecimentos locais. E aí a gente já vê uma matematização global acadêmica desse conhecimento, né? Talvez elaborada pelos gregos naquela época. Então, você tem a representação êmica de um conhecimento e embaixo a representação ética desse conhecimento. O exemplo 3, que foi uma pesquisa que o professor Daniel fez com os indígenas Sul, nos Estados Unidos, sobre a construção da cabana tipi, que a gente vê esses dois conhecimentos entrelaçarem. Não é sem imposição de um sobre o outro. O professor Daniel, se alguém estiver interessado, pode conversar mais com vocês sobre isso. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de localização, conhecimento local, que é o global mais o local. Foi num evento que nós estivemos na Guatemala, que lá eles têm a cultura da Guatemala é maia, né? São os maias. E no dinheiro que eles usam, que são os quetzais, né? Os quetzales, eles usam os dois sistemas numéricos de conhecimento, que é o sistema maia e é o sistema também que nós utilizamos normalmente. Então, se vocês perceberem nessas duas cédulas que estão aí, uma nota de 5 quetzales e uma nota de, acho que é 1 quetzal, vocês vão perceber que no meu lado esquerdo você tem o número 5. E no meu lado direito você tem a representação do número 5 em maia, né, na numeração maia, que é aquela barrinha. Tá certo? A mesma coisa para o número 1. Então, você tem na representação indo-arábica, que a gente usa normalmente, e do lado direito meu, você vê nessa cédula também aquele círculo, né? Que é a representação maia para o número 1. Então, eles estão localizando esse conhecimento. Porque, provavelmente, na Guatemala devem ter aldeias, né? Com uma população maia que não deve ter frequentado a escola, não teve essa possibilidade, por exemplo, e que não reconhece... não necessariamente possa reconhecer o algarismo da arébico, mas reconhece o algarismo maia, já que eles vêm dessa tradição maia. Então, nós achamos que esse é um exemplo de localização. Então, nós estamos valorizando também, por meio da moeda, né, do dinheiro, que é uma coisa que unifica um país também, uma tradição de um país, que também faz essa observação com relação à numeração maia. Então, a gente achou muito interessante isso daí. Então, a localização ela também considera os sistemas de conhecimento desenvolvidos localmente, pois tem como objetivo o alcance global das ideias, procedimentos e práticas desenvolvidas localmente. Então, o caminho reverso, né? A gente tem uma prática local e a gente quer um alcance global dessas práticas. Como a globalização traz um alcance global para a localidade. Né? Por exemplo, o McDonald's tem esse sistema de localização, porque quando eles vão para um país, eles procuram entender como é que é a cultura daquele país, que comida mais usada, para inserir, né, essa questão local na própria questão global que eles trazem, já que é uma empresa globalizada, né, mundializada. Os sistemas de conhecimento local e global podem ser percebidos como processos interrelacionados por meio da localização, que procura revitalizar e valorizar a identidade dos membros desses grupos.
Um exemplo do processo de glocalização está relacionado com as notas do dinheiro quetzal utilizadas na Guatemala, que são identificadas por meio dos numerais maias, bem como através de numerais indo-arábicos. Um exemplo bem simples, né, mas é para a gente entender um pouco o significado do que nós entendemos por glocalização. Aí a gente vai trazer, nesse meio, né, os construtos locais, que são os construtos êmicos. E aí eu trouxe para vocês, né, uma foto de um forno para fazer carvão vegetal, porque uma aluna do professor Daniel vai defender em fevereiro do ano que vem, e ela está fazendo justamente a etnomodelagem da produção de carvão vegetal artesanal, né? E poderia ter, assim, possibilidades de um projeto interdisciplinar, já que poderia incluir também uma etnoquímica aí, já que reações químicas acontecem nesses fornos, né? Para queimar a madeira, para transformar em carvão vegetal. Ela fala até que eles reconhecem que a madeira está pronta porque a fumaça sai preta. Quando a fumaça sai preta, significa que o carvão já está pronto para a retirada desses fornos. Né, que para mim é um aspecto da etnoquímica nesse caso, né, relacionado com o próprio conhecimento deles. Mas, enfim, são narrativas, descrições e análises expressas em termos das categorias e esquemas conceituais que são considerados significativos e apropriados para os membros da cultura local. Esses construtos estão de acordo com as percepções e interpretações consideradas apropriadas para os membros dessas culturas, desde uma visão de dentro e interna à cultura. É importante discutirmos sobre conhecimentos matemáticos, físicos e químicos e uma perspectiva cultural, pois significa buscarmos a valorização e o respeito aos saberes e fazeres desenvolvidos pelos membros das culturas em diversos contextos. A legitimização do conhecimento êmico local traz consigo uma questão de consenso da população local que deve estar de acordo com esses construtos, pois coincidem com as percepções compartilhadas que retratam as características próprias de sua cultura. Bom, e aí a gente vai ter os construtos globais éticos na escola ou academia. Me desculpem se as figuras não estão assim de acordo com o que está sendo colocado no texto, mas eu tentei exemplificar de alguma maneira, tá? Os construtos éticos globais são narrativas, descrições e análises das ideias, procedimentos e práticas expressas em termos e categorias que são consideradas e significativas e apropriadas pelas comunidades e observadores externos, em geral da escola ou da academia. Esses construtos devem ser precisos, lógicos, completos, replicáveis e independentes dos observadores externos. A legitimização desse conhecimento é uma questão de análise lógica e dedutiva, particularmente para que esses construtos cumpram com os padrões e a integralidade de consistência lógica. E aí os construtos globais, né, dialógicos ou dinamismo cultural, como falei para vocês. Os construtos dialógicos locais, da perspectiva êmica, local, ética, global, incluem o reconhecimento de outras cosmovisões, epistemologias e visões de mundo, de natureza holística e integrada do conhecimento dos membros de culturas distintas, que se encontram em contextos culturais diversos. Os saberes e fazeres químicos, por exemplo, desenvolvidos localmente pelos membros de culturas distintas, podem se integrar com outros tipos de sistema, como, por exemplo, o sistema de conhecimento químico ocidental, que resulta em uma perspectiva local dialógica da educação química, o que pode resultar, né? Eu não poderia fazer essa afirmativa com tanta ênfase. Assim, as ideias, os procedimentos e as técnicas químicas que são utilizadas localmente são sofisticadas e são encontradas nas atividades e artefatos de muitas culturas locais e globais, podendo ser traduzidas entre sistemas de conhecimentos químicos distintos. O local com acadêmico, o local com escolar, por exemplo, né? E aí eu fui tentar entender um pouco também, né, sobre essa conceituação de etnoquímica e o que está sendo feito um pouco com relação a isso, né? Então, a etnoquímica, ela busca compreender o conceito de química, que pode ser realizado diretamente pelo estudo de seus conteúdos e também por meio da contextualização de seus conceitos na cultura, por meio da etnoquímica.
Aí eu trouxe uma referência aí. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês depois. A etnoquímica está relacionada com o estudo das ideias, procedimentos, técnicas e práticas químicas encontradas em culturas extintas, por meio da qual a apreciação cultural é preservada e mantida. Esse ponto é muito importante. Por meio da qual a apreciação cultural é preservada e mantida. Né? Então, esse aspecto é um aspecto muito importante quando a gente fala em etnoconhecimento nesse caso. Né? A etnoquímica está relacionada com uma variedade de práticas culturais que buscam descrever os procedimentos e as técnicas químicas desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, que estão intrinsecamente relacionadas e que podem ser identificadas como estudo das ideias químicas que podem ser encontradas em qualquer cultura. É o Singh que fala isso, né? Além disso, a etno refere-se aos membros de culturas distintas, que vivenciam e experienciam as suas práticas que são identificadas pelas tradições culturais, pelos códigos e símbolos, e também pelos mitos, que possibilitam o desenvolvimento do saber fazer para a resolução dos fenômenos que ocorrem no próprio cotidiano. Continuando, aí já estou finalizando, a utilização de produtos culturais como recurso de aprendizagem tem uma influência positiva nos resultados da aprendizagem dos alunos. As pesquisas relacionadas com a etnoquímica também têm um efeito, acho que esse tem, falta um circunflexo, desculpa, um efeito na melhoria das atitudes científicas dos alunos e também possibilita o desenvolvimento de uma resposta positiva aos direitos humanos. Né? Aí eu fiquei pensando, quando eu li essa citação da Abramov e do Greer, uma resposta positiva aos direitos humanos. Claro, né? Se nós valorizamos o conhecimento, seja ele qual for, local, dos membros dessa cultura, nós estamos reconhecendo esses membros como parte de uma sociedade mais geral, mais localizada nesse caso. Então faz muito sentido isso, né? É necessário destacar que Francisco conceitua a etnoquímica como sendo uma vertente entre antropologia cultural e ciência. Olha que interessante, né? Nós entendemos a etnomatemática como a intersecção entre a antropologia cultural e a matemática. Então, me parece haver uma similaridade entre esses conceitos, né? Ou seja, na área entre os saberes e conhecimentos populares relativos à química institucional, ou acadêmica, nesse caso. Assim, etno refere-se ao contexto cultural, ou seja, um grupo com sua linguagem, seus códigos e representações, suas práticas cotidianas. A química, como sendo uma área de conhecimento que tem por objetivo o estudo dos materiais, suas constituições, propriedades e transformações, sob 3 aspectos: fenomenológico, teórico e representacional. Eu achei essa citação direta muito interessante do Francisco. E o Francisco continua ainda, né, que a etnoquímica envolve tudo que se relaciona com a utilização e transformação dos materiais realizadas em uma determinada cultura, enquanto fonte ou referência para a construção do corpus científico da química. Então, a gente percebe que existe uma base teórica do conhecimento, desculpa, deixa eu terminar ali, que vai tentando se desenvolver. Desculpa, que é para o final já. Olha só. Bom, deixa eu tentar movimentar aqui um pouquinho. Metodologicamente, a etnoquímica destaca a identificação de conceitos e práticas, técnicas e tecnologias utilizadas pelos membros de culturas distintas em sua busca para explicar, conhecer e transformar os materiais em benefício próprio e também do seu grupo. Não só individual, mas também coletivamente nesse caso. E para considerações finais, né, acho que eu já falei muito, a conexão entre o conhecimento acadêmico e local, ou conhecimento escolar e local, pode ser fortalecido por uma teoria do conhecimento ou por uma base teórica do conhecimento apoiada pela dinâmica cultural, que ocorre quando os membros de grupos culturais distintos se encontram, produzem, geram, organizam, difundem e institucionalizam o conhecimento. As práticas acadêmicas também podem ser consideradas modos de pensamentos etnomatemáticos, ou etnocientíficos, ou etnoquímicos, definidos pelo background cultural e pelos padrões dos membros dos grupos culturais e as instituições que as praticam, traduzindo esse conhecimento por meio de uma linguagem acadêmica ou de uma linguagem local, né? É uma via de mão dupla,
para incorporá-lo como práticas no próprio cotidiano. Existe a necessidade de promover uma sinergia entre os conhecimentos desenvolvidos localmente com aqueles desenvolvidos na escola ou na academia, para que, por meio desse dinamismo cultural, os conhecimentos locais possam interagir com os conhecimentos consolidados na escola ou na academia, desenvolvendo uma relação dialógica entre saberes e fazeres. E aí, muito obrigado. Aqui está Ouro Preto. Quem não conhece, se quiser visitar, Ouro Preto, estamos à espera de vocês aqui, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento, tá? Tá. Professor Milton, muito obrigada, né? A foto de Ouro Preto também é muito bonita. O Sérgio falou que vai fazer uma imersão em Ouro Preto, né? Vai ficar Estamos esperando você, Sérgio. Bom, eu vou abrir então para as perguntas, tá? Também tem uma questão, mas vou deixar para as outras pessoas primeiro. E aí, quem quiser fazer pergunta, eu peço para levantar a mãozinha para a gente seguir aqui a sequência, por favor. Sérgio, você foi o primeiro. Tá certo. Eu não sei se o Daniel vai querer falar depois, mas eu posso responder essa pergunta para você, Sérgio. Você é de onde, Sérgio? De Moçambique também, então tá bom. Moçambique só tem gente boa, pelo visto, né, Sérgio? Então tá bom. Você está em Moçambique agora ou não? Que ótimo, então. Bom saber, Sérgio. Estamos à disposição do que precisar da gente, de mim e do Daniel, tá? Sérgio, mas o que você estava falando, realmente, as bases teóricas, elas são o Bertrand Ambrosio, né, sobre etnomatemática, porque etnomodelagem é a junção entre etnomatemática e modelagem matemática. Certo? Por isso que a gente tem de etnomatemática, e modelagem de modelagem. Então, a gente tem uma fundamentação teórica muito forte em D'Ambrosio. Em modelagem, a gente traz um pouco de Bassanese, porque o Bassanese, no seu livro de 2002, sobre modelagem matemática, um livro azul, eu não sei se eu tenho ele aqui para mostrar, ele fala sobre a etnomatemática, mas ele traz alguns etnomodelos que a gente chama de etnomodelo. Né? Não falei na apresentação, mas são etnomodelos. O modelo a gente deixa para a academia, e na questão cultural a gente usa etnomodelos, sejam eles êmico, ético, dialógicos. Né? Então, são os etnomodelos que nós usamos. Então, a gente traz o Bassanese um pouco, e o que a gente tenta trazer também nesse sentido é uma perspectiva sociocultural para o processo de modelagem matemática, que ninguém trabalha, eu com o Daniel também só.
internacionalmente também não tem muitos trabalhos nessa área, não é? Nem de etnomodelagem e nem na perspectiva sociocultural da modelagem. Existe uma perspectiva sociocrítica da modelagem. Então, basicamente, são os trabalhos de D'Ambrosio. Na questão da modelagem, Maria Celeste Bimbingut, né, que é de São Paulo, mas ela morou muito tempo lá em Santa Catarina. Ela também tenta fazer, algumas vezes, umas conexões entre a etnomatemática e a modelagem. Caldeira também, não é? Que ele é lá da UFSCar, em São Paulo. Ele também fala em etnomodelagem, mas não do mesmo modo que nós tratamos a etnomodelagem, na questão êmica heteroideológica, né? Que é a nossa base teórica para a etnomodelagem. Fundamentalmente são esses. Na questão linguística, a gente traz Pike, por exemplo, que você já deve ter lido nos nossos artigos, né, sobre Pike, que é um linguista da década de 50 nos Estados Unidos. E o Pike foi o primeiro quem trouxe a vinculação, por exemplo, da linguística com a cultura. Né? Então, ele tenta fazer essa primeira vinculação da linguística com a cultura, porque ele trabalhava com a fonêmica e com a fonética, já que ele era linguista. É daí que vem os termos êmico e ético, fonêmica e fonética. Então, o Pike falava, por exemplo, que a fonêmica é quando linguista, né? É quando as línguas possuem sons próprios. Então, tem línguas que possuem sons próprios e você não consegue replicá-las em outras línguas. Por exemplo, se você pega inglês e português, aí a gente tem uma questão local, êmica. Por exemplo, em alguns sons, né? Tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa. Por exemplo, o TH no inglês, para nós que somos brasileiros, é muito difícil de pronunciar. Né? A língua tem que vir entre os dentes. A gente não consegue pronunciar. Por quê? Porque na língua portuguesa não tem esse som. É aí que a linguística entra. Não tem esse som. Se não tem esse som, culturalmente nós não estamos acostumados a fazer esse som. Então, para a gente fica mais difícil, né? Falar esse som do TH. Então, é um som específico da língua inglesa que outros idiomas não conseguem repetir. Eu estou dizendo a maioria da população. Claro que tem alguns que conseguem, falam inglês assim perfeitamente, sem problema algum. Não é? Mas, no geral, é essa distinção. Então, você tem na fonêmica, por exemplo, sons que são únicos em uma determinada língua e não consegue replicar em outras. O TH é um exemplo. Tem vários outros exemplos. Então, o Pike falava muito isso na questão da linguística. E ele também falava que na questão da fonética são quando os sons podem se repetir. O som, não a escrita, a grafia, né? Os sons podem se repetir em outras línguas, em duas ou mais línguas. Vamos pegar o espanhol com o português, por exemplo. No espanhol com português, o nhá, né? Manhã. Manhã em português. Manhana em espanhol. Então, você vai perceber que tem o nhá, ele repete nos dois idiomas. Então, ele é um som global. Mais de uma língua tem o mesmo som. Tá certo? Então, no português, por exemplo, você tem NH, nhá, e no espanhol você tem aquele tio sobre a letra N, que também dá o som de nhá. Então, você tem sons que se repetem em outros idiomas. Então, esse é um exemplo, por exemplo, da linguística de um som global. E na questão do TH, por exemplo, que eu falei inglês e português, você tem na linguística um som que é local. Não é? E quando você tem, por exemplo, alguém que fala português e ele consegue falar inglês fluentemente, com esse som perfeito, a gente vai ter uma localização de conhecimentos aí, porque você tem o local e o global interagindo nesse caso. Então, é possível que isso aconteça. Não é? Então, o Pike faz isso. Na parte da antropologia, nós trazemos o Berry, da década de 60. O Berry, eu posso mandar depois essa referência, bem que os artigos nossos todos eles têm essa referência. O Berry, ele entra em contato com os trabalhos de Pike, que é linguista, o Berry é antropólogo. Ele entra em contato com os trabalhos de Pike e fala assim: bom, eu posso trazer isso para a antropologia.
Porque se tem sons diferentes numa determinada língua e se tem sons iguais numa determinada língua, provavelmente tem práticas que uma determinada cultura faz que outra cultura não faz. E pode ter prática que culturas compartilham do mesmo conhecimento. Aí ele, como não é linguística, ele retira o fonema e fica com o êmico, que é para práticas culturais locais, que é som específico de uma língua, ou prática cultural específica de um determinado grupo, e tira o fonema, fica só com o ético para essa questão de sons ou práticas que outras culturas podem fazer de uma maneira semelhante. Milton, posso falar? Claro, Daniel. Eu concordo com tudo que ele está falando, obviamente, mas comigo, antes de toda essa literatura, por causa que eu estava morando em outros países, estava observando coisas, como eles fazem a mesma coisa que em Califórnia faz, mas é diferente. E coisas que sempre me fascinou também, essa coisa de química. Agora, todo mundo pode assistir a este Bake Off Brasil e toda crítica de cada bolo é química, uma coisa de química. Por quê? Por quê? Por quê? Então, tem esta possibilidade de brincar, porque a comida é essencial, é interessante. Mas minha experiência era as primeiras viagens. Eu morava em Guatemala 2 anos, durante os anos 80. E observei muitas coisas. Eles comem essas tortilhas de maíz. Então, eles têm essa habilidade, e qualquer vale de outra tem outro tipo de maíz. E os tortilhas são diferente cor, diferente grosso, mas a química entre essa, não sei como eles inventam essa, porque eles têm que fazer vários processos químicos que são bem dos anos de tempo maias, para segurar que essa comida você pode comer. Outras coisas, como estamos morando em Ouro Preto, uma cidade de 300 anos, e sempre as casas, as prédios antigas estão em processo de reformar. Então, eles estão fazendo pesquisa, como eles fazem a tinta antiga, essa coisa de pau-pique me fascinou muito, porque tem um jeito, um tipo de lama, não é um lama mesmo, é um lama que eles estão usando, mas a forma bem antiga, e não é qualquer tipo de terra você pode mexer. Então, este lama você tem que jogar e colar. Então, tem uma coisa química, reação química com isso. E depois eles fazem outras coisas em cima, que são realidade. Então, esses vozes antigas, os maias, os gente de África que fez nosso trabalho em Brasil, porque os portugueses não sabem como fazer, então esta informação é super interessante. E nosso aluno que está fazendo essa coisa de carvão, a pergunta fundamental é, se você queima um pedaço de lenha na cozinha, por exemplo, esse desapareceu, faz cinzas. Mas por que o processo químico para fazer esse carvão é diferente? Então, se podemos conectar isso. E outra coisa, minha experiência de aulas de química é de 4 décadas atrás em Oregon, ok? Então, deve ser super antiga, mas também temos a oportunidade de estudar a aula de português, aula de educação física, aula de arte, aula de matemática e aula de química. Eu lembrei minha experiência em química, foi uma das primeiras oportunidades de trabalhar juntos com gente. E agora, quando estou refletindo, o professor tem um diferente jeito de organizar os alunos, porque na aula de matemática não tem nada perigoso, ok? Mas estamos brincando com químicas perigosas e tem coisas de saúde e etc. Então, o jeito de organizar essas diferentes aulas, diferentes disciplinas,
faz uma cultura. Ok? Então, tem essa possibilidade de estudar pedagogicamente, currículo e sala de aula, tem essa coisa de história, por quê. Agora estou por alguns dias aqui para tratamento de saúde aqui em Belo Horizonte e é outro mundo aqui. Estou morando dentro de um filme de Star Trek aqui. Mas é um bosque, floresta de concreto, de arranha-céus e toda essa coisa. E é bom estamos falando hoje, porque está voltando a essa coisa de concreto, que eu, desde o início, estava fascinado, porque você mexe este pó com areia, com água, mas tem que ser assim, assim, assim. E você deixa lá, e depois de pouco tempo está firme em coisa. Então, essas coisas são fantásticas. E porque esses prédios que são altos, em vários lugares do mundo, caem durante um terremoto. Mas estou usando a mesma coisa. Então, experiência lá no Japão, onde estivemos um mês atrás, e Califórnia, o uso desse material vem com outro pensamento, porque tem esse problema de terremotos. Então, mas essa parte química é parte deste processo. Então, tem várias possibilidades e é muito interessante. E toda essa coisa indígena, com os tintas, com as medicinas, com os tintas corporais que eles estão fazendo. E, nossa senhora, é fantástico. E nós, como etnomatemática, etnomodelos, precisamos de ajuda e colaboração com vocês como químicos, porque estamos entrando em várias questões que eu não sei, tem que falar com um químico. Então, parabéns a vocês. Por exemplo, Sérgio, como a gente falou do carvão, a gente percebeu que no estudo, que a gente está preocupado com o pensamento matemático dessas pessoas, que eles são muito avançados, né? Mas nessa questão do carvão, e tem também um aluno, Daniel, também, que está fazendo sobre a produção de vinho de jabuticaba, lá em Catas Altas, aqui em Minas Gerais, que também está aparecendo muito processo químico com relação à fermentação do vinho de jabuticaba, que eu não sou químico, né? O Daniel também não é químico, a pessoa é professora de matemática, então você só relata o que está acontecendo, que foi falado, mas a gente não pode entrar muito a fundo. Por exemplo, por que eles reconhecem que a fumaça que sai do forno de carvão, que está enterrado na terra muitas vezes, né? Coloca a lenha com o fogo e depois joga a terra por cima para fazer esses fornos. Por que ela sai preta? O que isso está significando? Deve ter alguma reação acontecendo ali que eu não entendo e nem... Mas para o aluno é importante saber o que está acontecendo ali de reação. Essa pesquisa de jabuticaba ou outros de cerveja artesanal, uma coisa assim, é sempre interessante para mim esse processo de fermentation, como se diz? Fermentação. É interessante porque quando eu estava jovem, eu fui motorista de um caminhão de lixo. E cada dia esse lixo está atrás do nosso caminhão e ao final do dia eu teve que limpar tudo dentro. Então está fermentando, mas um jeito horrível. Mas também tem essa fermentação que está fantástico, com pão, com vinho, com cerveja. E então essa é uma coisa para explorar também. Acho que vocês fazem isso. Então, Sérgio, mas voltando no que você falou, a gente pode até mandar uma relação para você também dessas fundamentações teóricas, mas todos os nossos artigos, eles têm, né, nas referências, o que a gente está usando. E com relação à linguística, né, que eu comentei na apresentação, por exemplo, a gente tem muito bem definido a antropologia cultural, o que a gente quer, tem muito bem definido a parte da etnomatemática e tem muito bem definido a parte da modelagem, que a gente está querendo. E propondo até uma perspectiva sociocultural para a etnomodelagem. E quando é para modelagem matemática, a modelagem pode ser usada na química também, certo? Você vai criar modelos químicos para poder entender uma reação, etc., né? Porque a modelagem é mais comum, comum, é um conteúdo assim comum a todas essas áreas do conhecimento. Então, mas a linguística, a gente acha que ainda falta alguma coisa. Entender esse processo linguístico na própria cultura, como que isso acontece. E uma maneira que a gente entendeu de fazer, que o Bertrand D'Ambrosio fala, mas ele não explora muito, são esses jargões.
porque esses jargões, essa maneira de falar típica, que não é um sotaque, né? O sotaque é o sotaque paulista, o sotaque de Minas, o sotaque do Ceará, etc. O sotaque de Moçambique, não é? Por exemplo. Então, não é, são as definições próprias que os membros desse grupo cultural dá para aqueles fenômenos que eles estão observando diariamente. E quando você percebe a relação daquela explicação local, retórica que é dada para aquele fenômeno, a gente consegue perceber similaridades com o que acontece na escola ou na academia. Né? Não é forçada, está lá. Então, são esses os teóricos. Tá? Eu não consigo lembrar de todos, porque são muitos, mas eu posso mandar uma relação para você depois. Paulo, tem pergunta, Milton. Paulo. Bom, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Que alegria escutar o professor Milton, o professor Daniel, que eu não conhecia. O professor Milton foi avaliador, o ano passado, dos trabalhos de iniciação científica na UFSJ. Foi mesmo. E ele estava lá na apresentação do trabalho de um aluno meu, de um estudo que ele fez sobre a produção de artefatos metálicos na comunidade. Me lembro dessa apresentação. E depois disso, Milton, eu comecei a ler muitas suas coisas, os seus trabalhos com o Daniel na linha da etnomodelagem. Mas, assim, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que a gente não tem uma etnoquímica ainda, vamos dizer, institucionalizada no Brasil, porque desde o início da década de 1990 que o professor Ático Chassot inaugura ou propõe, né, a inserção de saberes populares no ensino de química. E aí é muito curioso, porque o professor Chassot ele descobre, né, esses saberes populares nas interações que ele tem lá com o MST. E ele é companheiro da professora Gelsa. E ele não sei por que razão ele não traz o termo etnoquímica. Então, ele traz a ideia dos saberes populares. Mas lá em Moçambique, na década de 1990, no ano de 1994, o professor Paulo Guedes publica uma coletânea de textos e aparece o primeiro texto sobre etnoquímica que eu tenho conhecimento, que foi escrito pelos professores Barros e Ramos. O Sérgio conhece esses professores, né? Então, a gente, enquanto que lá, né, em Moçambique, eles têm a influência dos estudos em etnomatemática, o professor Chassot, no Brasil, cria uma área nova e desvinculada da etnomatemática. E a etnomatemática é até anterior à proposição dos saberes populares no ensino de química, da década de 1970, né? Então, ele está tentando recuperar isso aqui agora, né? E eu gosto muito do pessoal da etnomatemática, eu sou um leitor do professor Biratã, fui aluno da professora Maria do Carmo Domiti. O professor Maria do Carmo, o professor Márcio estiveram na minha banca de doutorado. Hoje o professor Márcio é um amigão que eu tenho, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que ele vai para física, depois ele vai para antropologia, e ele se opõe a essas denominações acadêmicas aí, ele não gosta das etno-X, né? Vocês sabem disso, né? Mas aí, Milton, você cita Francisco, que é a professora Zulmira Francisco, que foi professora do Sérgio, foi ela que traz a primeira conceituação de etnoquímica na tese dela, num convênio firmado com a PUC de São Paulo. E a Zulmira trabalhou com isso, o Sérgio leu os trabalhos dela e está trabalhando um pouco ainda em cima, né, das ideias que ela traz. Mas eu fiquei muito curioso com essas publicações sobre etnoquímica mais recentes que você trouxe na sua apresentação. Eu gostaria muito de ter acesso a essas publicações, que para mim são uma novidade, eu não conhecia ainda, né? Eu, assim, por conhecer o professor Márcio, eu também hesitei em inaugurar uma etnoquímica no Brasil, mas eu acho que essas conceituações têm que aparecer, né? Eu acho que a gente precisa analisar isso. E aí, assim, eu vou para a minha questão, que é para mim, eu já vim com ela para cá, vim com essa questão para cá hoje, né?
De tudo que eu li que vocês escreveram sobre etnomodelagem, eu tenho que agradecer todos os ensinamentos, né, que tudo que eu aprendi com vocês, os textos. Eu li vários textos de vocês. E o Sérgio está fazendo fez um trabalho com a produção de uma bebida alcoólica destilada a partir de uma fruta maravilhosa que se chama massala. Não sei se vocês, quando estiverem em Moçambique, se vocês experimentaram massala, porque eu tenho a maior curiosidade. Eu me lembro. Ela faz Acho que o Paulo Verde não ofereceu essa fruta, viu, para a gente, Sérgio. É mesmo? Você não experimentou? Não experimentei essa fruta, não. Nossa, diz que é fantástica a fruta, mas ela faz uma bebida destilada lá de uma forma extremamente rústica, criativa, inteligente, e a gente pega e faz a etnomodelagem dos saberes da dona Massosotti, lá da senhora Massosotti, muito em função das leituras que nós fizemos, dos textos de vocês, né? E aí, juntando esse trabalho do Sérgio com aquele que você viu lá, Milton, nas apresentações lá na UFSJ, eu fiquei assim pensando nessa vertente pedagógica da etnomodelagem, mas não só como uma tradução, né, dos conhecimentos, das linguagens, né? Mas eu comecei a fazer porque o Sérgio coloca o preparo do SOP, lá das massalas, dentro de uma sala com alunos da licenciatura, e ele pergunta lá, e como é que a gente leva isso para a escola, né? E assim, a parte pedagógica não é só a tradução, ela envolve uma série de outras coisas, né? Como é que eu vou inserir? Eu vou usar um vídeo, né? Eu vou usar fotografias, eu vou usar cartazes. Como é que eu vou explorar? Eu vou explorar quando eu estiver ensinando química, aí eu dou o exemplo, ou eu pego todo o procedimento e ali, a partir dele, eu vou explorando a química. Então, existe um componente que é o componente pedagógico da etnomodelagem que eu ainda não percebi muito consistente nos escritos de vocês, porque, assim, em termos dessa tradução, eu acho que vai além dessa tradução. Então, eu estou muito interessado em entender a etnomodelagem pedagógica, né? Porque eu vejo ali, se você leva esses saberes para qualquer professor que você leva isso, dependendo da cultura do sujeito, ele vai propor uma forma de inserção e exploração no currículo. E aí é o componente cultural que entra, né, nessa modelagem. Então, eu queria saber como é que vocês veem isso, né? E o que tem produzido, né, sobre esse componente pedagógico, além da tradução dos saberes, né? Eu queria dizer também que eu estou muito interessado nisso e gostaria de interagir mais perto com vocês dois, talvez até num estágio pós-doutoral, para a gente aprofundar isso, né? Eu queria os contatos de vocês também para a gente começar uma interlocução, mas eu estou assim, o que está me chamando muita atenção é o quanto a cultura influencia nesse transporte, né, para a escola, né? Como que a cultura entra, né, na composição de proposições pedagógicas e no desenvolvimento, né, de ações, né, ao trinômio do Tesouro Biratã, né? Realidade, indivíduo, ação. E aí indivíduo tem cultura e a ação depende da cultura. Sem dúvida. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse componente, essa componente pedagógica da etnomodelagem. Tá, Paulo e Sérgio, tem alguns artigos que a gente fala de um currículo para a etnomodelagem, né? No qual a ação pedagógica ela é bem destacada, certo? Mas é interessante essa questão de ação pedagógica. Ô Sérgio, nós temos, quando o mestrado nosso era profissional, em 2020 passou a ser acadêmico. Então a gente tinha que fazer produtos educacionais. Então há alguns estudos em nosso repositório, também em nosso programa,
que você vai clicar, que tem também os produtos educacionais direcionados por uma ação pedagógica da etnomodelagem. Talvez esses produtos educacionais possam dar assim, uma luz sobre como essa ação pedagógica foi feita em sala de aula por esses pesquisadores. Eu posso começar, por exemplo, primeiro pelo êmico, pelo local, e daí para o global. Eu posso começar do global, eu posso começar do conteúdo matemático que eu quero estudar, e daí seguir para uma conceitualização desse conteúdo na própria ação pedagógica, na própria comunidade, e nesse meio tempo eu faço essa questão do dinamismo entre esses dois sistemas de conhecimento. Então, eu entendo que esses produtos educacionais que eram direcionados para a ação pedagógica da etnomodelagem podem contribuir para esse entendimento um pouco maior. Porque, e talvez também essas dissertações que eles fizeram sobre etnomodelagem, e no qual você vai ter categorias de ação pedagógica para etnomodelagem também muito bem delineadas, pode dar, porque num artigo de 20 páginas não dá para a gente explicar muito como que isso acontece. Eu acho que essas dissertações e esses produtos educacionais, eu posso mandar uma relação para você depois. Aí você entra no nosso site ou no nosso repositório na UFOP, você pode baixar e tentar verificar isso. Vai trazer indicações de como todo esse processo foi feito durante a pesquisa. Inclusive, nós temos alunos, nossos mestrandos, né, Daniel, que são mestres agora, que utilizam isso em sala de aula com os alunos, né? Esses produtos para essa ação pedagógica mais delineada e mais destacada. Mas, Paulo, obrigado, porque essa não foi a primeira vez que alguém está perguntando. Eu acho que está tempo que nós temos que... Por isso eu gosto de conversar com gente, porque sempre... nós temos que conversar. Mas outra coisa, Milton e eu somos fósforos. Estamos fazendo fogo em vários lugares e nós somos donos de verdade dessa. Nós temos minha experiência chega de um momento que eu observei em 3, 4 países, as crianças de sala de aula estão falando em Nepali, espanhol, Kikche, português, vários lugares. Professor, por que temos que aprender isso? Essa é uma pergunta universal e qualquer currículo no mundo tem essa resposta das crianças, porque nós estamos dando ideias e matemática que não liga com a comunidade, não resolve problemas da comunidade. E quando estamos abrindo os olhos dessas crianças para observar o tipo em nosso caso, o tipo de matemática que existe na Rua de Ouro Preto. Eles dão, bum, assim, e depois eles começam a inventar problemas que são absurdamente interessantes e difíceis. Temos um momento perto de casa, é um coluno enorme, 3 metros de altura, você não pode abraçar. E as crianças de 9 anos, eles, depois de pouco tempo com nós, eles estão perguntando quantos bolas de gude você pode colocar dentro. Coisas assim que eles começam a perguntar coisas que são fantásticas. Espero que eles vão perguntar em química também. Coisas assim, que você... What? Eu nunca pensei nisso, mas o problema é fantástico e muito complicado. E eles estão fazendo coisa de tábua de multiplicação. E eles têm essas perguntas. Eles querem saber. Então, se podemos abrir a porta um pouco, e eu tenho certeza que nossos alunos e vocês vão inventar resposta para isso, mas eu acho que Milton e eu temos que escrever um pouco mais. Eu acho que você até deu uma ideia, talvez pegar um exemplo de etnomodelagem e destacar como essa ação pedagógica ela pode ser desenvolvida, indo primeiro do local para o global, indo do global para o local, e como que essa contextualização pode ser feita na comunidade e na escola ao mesmo tempo. Não é? E que é esse dinamismo cultural que está faltando. A coisa que ela tem uma pergunta, mas a coisa que estou super interessado agora em Ouro Preto é essas construções e várias coisas
antiga, colonial de Ouro Preto, eles são felizes com mais ou menos. Eles não são preocupados com uma medida exata, como estou observando aqui em Belo Horizonte. Eles fazem uma coisa, tá bom. E a mesma coisa os cozinheiros de comida mineira lá. Também é uma coisa assim, e sai bem. Mas todo mundo precisa de uma receita também. Então, essa nossa dinâmica também, é que a liberdade e a receita, é uma coisa assim. E eu estava pensando também, Paulo, a gente teve um artigo que foi aceito para publicar no ZDM ano que vem, naquela revista da Alemanha de Educação Matemática, e um dos pontos que eles... Você vai falar para ação pedagógica para o europeu, não entende o que é uma ação pedagógica, né? Eles não entendem o que é isso. E você coloca a cultura também no conteúdo de matemática, aí piorou a coisa. Parece que é uma coisa de outro mundo. O europeu não consegue entender essa questão. Haja vista que a etnomatemática nasceu no sul global, né? Não no norte global. Então, que é uma outra perspectiva de entendimento dessa questão cultural. Eles foi direto para nós. Não entender esse interesse. Explica o que é sessão pedagógica. Porque, What? eram assim, exemplo, a gente estava direcionado para a justiça social, né? Como através daquele exemplo, os alunos poderiam entender essa questão de justiça social, que é uma edição especial sobre justiça social e cidadania, né? Mas é muito interessante isso, porque não é a primeira vez que a gente ouve, né, Daniel? Várias revisões explica melhor o que é essa ação pedagógica. Então, parece que é uma coisa que está faltando para ser feito mesmo, né? E está no radar agora, né, Daniel? Para poder fazer isso. Aproveitando a pergunta do Paulo, essa era uma questão também que eu fiquei pensando, né? Quando eu discuti isso com o Sérgio, tem uma parte do texto que eu falei, bom, isso na escola, né? Como que isso acontece na escola? E aí, aqui a gente tem bastante aluno hoje de uma disciplina que chama Laboratório de Ensino de Química, né? Que nesse momento a gente trabalha algumas temáticas de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que no U, e eles pensam formas de operacionalizar isso na escola, né? De levar esses conhecimentos para a escola e tal. E aí eu fiquei pensando numa questão, né? Lá em Moçambique, isso talvez já esteja mais resolvido, que é a questão da inclusão do saber local na escola, né? Mas aqui no Brasil, não sei, se existem experiências, não é algo assim muito disseminado, ou a gente tem sempre um padrão aí, né, de orientação curricular, né? Essa valorização do saber cultural local me parece, talvez o Paulo possa falar um pouco melhor sobre isso, que não é tão incluído assim, né? E aí eu fiquei pensando um pouco na formação de professores, né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência na formação de professores, porque eu penso que essa temática é uma temática muito importante, ela é uma novidade assim, para o campo da química, como o próprio Paulo resgatou historicamente dizendo, né? A gente tem aí os conhecimentos advindo do professor Ático Chassot, o conhecimento da professora Zulmira, assim, mas no Brasil, de fato, né, essa temática ela tem sido bastante debatida, sim ou não, me parece que bem pouco ainda. E como que fica isso na questão da formação de professores, né? Porque para a gente romper esse modelo que está aí, né, ou ter argumentos para justificar um modelo curricular diferente, né, talvez investir a formação de professores pudesse ser um caminho, né? Qual que é a experiência que vocês têm na formação de professores? Você tem feito pesquisa na formação de professores? Eu tenho bastante interesse em relação a isso, né? Se tiver alguma indicação também de leitura. Inclusive, a gente pretende aí, né, talvez, depois no projeto do Sérgio, trabalhar mais a formação de professores na ideia de fazer esse movimento também, que eu acho que é necessário, de resistência, de buscar uma outra forma de organizar esse currículo. Enfim, era essa a minha pergunta.
Então, Keila, eu penso o seguinte: talvez na química não esteja assim tão avançado e parece que essa questão cultural em sala de aula é mais distante, porque não tem uma etnoquímica ainda, né? Como nós temos uma etnomatemática que já está sendo discutida formalmente há mais de 4 décadas, né? Quase 5 décadas, de uma certa maneira. Só uma parte agora, como o Biratan falava, um parênteses, eu não vejo problema nenhum em vocês tentarem propor uma etnoquímica. Eu também não. Quando a gente propôs a etnomodelagem, por exemplo, já existia etno/modelagem, com conceituações próprias, só que a gente trouxe outros elementos que a etno/modelagem propunha anteriormente e não tinha. Então a gente trouxe a questão da linguística, a questão da antropologia, a questão do êmico, do etnodialógico, não é? Para essa questão da etnomodelagem nesse caso. Não é? Então, eu não vejo problema nenhum vocês tentarem, talvez a tese do Sérgio possa ser um pontapé com relação a isso, você, no final da sua tese, propor, né, uma etnoquímica, um conhecimento baseado naquilo que você estudou, talvez nas considerações finais, eu acho que seria até muito interessante, né, se fazer isso, e você está fazendo um estudo que está levando em consideração esses conhecimentos locais, químicos locais, dessas culturas, né? A sua tese é com relação a essa bebida que foi comentada ou não, né? Então, Sérgio, eu acho que isso é muito importante. E você vai ter, depois a hora que você já tiver nas suas considerações, eu entendo que você vai ter, assim, uma percepção geral daquilo que aconteceu na sua pesquisa e tentar propor alguma coisa, não é? Relacionado a isso. E traz o termo etnoquímica sem medo. Né? Vai levar pancada? Vai, a gente sempre leva pancada, tudo quanto é lugar, tudo quanto é jeito. Então, se você sabe fundamentar teórica, metodologicamente, didaticamente, filosoficamente, aquilo que está fazendo, eu não vejo problema nenhum em se colocar. Mostra as diferenças. Por exemplo, nisso que a gente está propondo é diferente daquilo por causa disso, disso e disso. Acabou. Não é? A pesquisa está sendo feita. Então, foi como eu falei, no caso da etnomatemática, por exemplo, eu acho que claro que não é totalmente aceita, mas a aceitação do aspecto cultural em sala de aula é bem maior. Né? Então a gente percebe, até nas pesquisas que a gente faz, que a escola, por exemplo, ela não apresenta assim, dificuldades para se fazer uma pesquisa nesse tipo, para parar o currículo do professor e, sei lá, ficar 4 semanas, 5 semanas fazendo essa pesquisa em sala de aula, eles entendem a importância. Eu também não vou generalizar que é 100%, porque não é. Mas a aceitação dos professores me parece que é um pouco maior do que em outras áreas do conhecimento. Eu acho que até pelo fato disso não está cristalizado ainda, acho que não está sendo nem discutido, né? Então, eu não sei qual que seria o fator. Esse é um ponto. Eu acho que a sua pesquisa ela pode abrir esse caminho, Sérgio. Pensa com isso, com o Paulo e com a Keila, aí para poder fazer isso. Agora, Keila, você falou na formação de professores, a nossa pesquisa ela não retrata diretamente a formação de professores, apesar de que, quando a gente fala em currículo, não é, numa perspectiva cultural, a formação de professores ela vai entrar, claro, nesse caso. No caso da etnomatemática também, os currículos de licenciatura em matemática já trazem ou disciplinas relacionadas componentes curriculares relacionados à etnomatemática ou que são próximos da etnomatemática. Então, por exemplo, no nosso currículo de licenciatura, nós temos um componente curricular chamado a etnomatemática e os aspectos culturais da matemática, onde a gente discute essa questão cultural. Então, já tem no nosso currículo. E quando o professor Daniel, por exemplo, trabalha... Isso também, eu não estou falando do presencial, porque eu não trabalho com a licenciatura presencial. Eu trabalho com a licenciatura em matemática à distância na UFOP. Eu estou como coordenador agora, né? Já faz alguns anos nessa licenciatura. No presencial, não sei como é que está, mas à distância a gente traz, não é, esse componente curricular. E quando o professor Daniel traz a modelagem, na disciplina de modelagem, a gente traz a etnomodelagem junto.
não é? Então, os alunos saem para a rua, eles fazem trilhas etnomatemáticas nas ruas e tentar verificar o componente cultural que pode ter acontecido nisso. Eles fazem apresentação de vídeo na disciplina, não é, Daniel? Não estou dizendo também que em todas as universidades acontece isso, porque eu não conheço. Não é? Mas o que a gente tenta fazer, por exemplo, na formação de professores, para ter esse componente cultural, na matemática, por exemplo, a gente faz. E eu acho também que a Resolução 2 de 2015, não é, que traz uma abertura maior, e no qual os PPCs dos cursos de licenciatura, eles foram obrigados a se organizar para 3.200 horas e todas aquelas área mais pedagógica, né, para ser colocada no currículo, deu oportunidade para a gente trazer isso daí também. Eu não sei como é que aconteceu na química, né, mas a matemática a gente trouxe toda essa diversidade, direitos humanos, essa questão da cultura para o currículo de matemática, por exemplo. Mas eu acho que é muito importante, sim, que seja discutido, Keila. Talvez levar essa questão até para... Não sei se tem Congresso Nacional de Química, ou Conferência Nacional de Química, Regional de Química, na matemática a gente tem a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, por exemplo, onde nesses congressos mais importantes da área a gente discute profundamente isso. Então, talvez começar a levar isso para, sei lá, para os grupos, eu não sei como que é dividido na química essa questão de grupos de pesquisa ou também de áreas para se mandar projetos, né, para congressos, eu não sei. Mas eu acho que tem que ser levado à mesa, a questão da formação do professor. Eu entendo que esse aspecto cultural ele é transversal, né? Ele não pode ficar num único componente curricular. Mas também Milton, Keila e Paulo e demais aqui, eu acho que podemos fazer um mini seminário em Ouro Preto, lugar de Etno-X, e os químicos e matemáticos podem sentar. Talvez tentar trazer físicos também. Exatamente. Ninguém está conversando. Que tipo de matemática vocês precisam nos ensinar? E como vocês estão usando matemática na sala de aula de vocês? Não tem esse coisa. Fora do Brasil tem esse movimento da STEM, ou STEAM, que está muito forte mesmo. Isso está causando gente de interdisciplinar sentar e conversar o tipo de matemática você precisa, ou você não precisa, uma coisa assim. E mais ênfase aqui, outra coisa assim. E eu acho que podemos iniciar um etnostem, ok? Ok. Ok, podemos sim, Paulo. Não, mas eu acho que essa ideia de uma mini conferência, um mini encontro, é muito interessante. Para o ano que vem, talvez, lá para o segundo semestre, a gente organizar alguma coisa, seria muito interessante. Né? Fazer essa polissemia, né? Dessas héteros, seria muito interessante. Podemos falar sobre vinho de jabuticaba, carvão. Produção de sabão de bebida alcoólica, né? Mas pode ser a química do processo de pau de queijo também. Eu acho estranho. De biscoito. Biscoito. Você coloca um pó e uma coisa assim com água e joga no forno, vira uma coisa. Então. To die for, huh? Yeah, to die for. To kill. O sobrenome dela, eu tenho medo. Saudades de D'Ambrosio, porque eu tenho certeza ele vai perguntar sobre seu sobrenome. Kill! Então. Ainda mais que ele trabalhava com non-killing-methemerics, né, Daniel? Exatamente. Não estava deixando a senhora fora, não. Está falando de outro kill. Mas o que você acha da ideia de um seminário um fim de semana? E podemos iniciar uma coisa de os químicos e físicos contra os matemáticos, uma coisa assim. What? É uma boa ideia, Daniel, uma boa ideia. É uma ótima ideia.
E tem bastante gente, viu? Assim, embora a gente não tenha aí a área, né, etnoquímica, como existe a etnomatemática, né? Já tem bastante coisa produzida, viu? Esse período aí de 2014 até agora, eu já identifiquei 18 dissertações de mestrado produzidas no Brasil e 3 teses de doutorado nessa temática aí dos saberes populares. No meio delas aparecem referenciais da etnoquímica lá de Moçambique. Esses novos que vocês trouxeram, que o Milton apresentou, ainda não vi, sabe? Eles são todos internacionais. Pois é, eu Eles são quero todos ter o internacionais. contato para eu te pedir esses textos e para a gente conversar, e conversando, né? Vamos fazer o seminário e vamos fazer outras coisas também. Tá bom. Bom, Sérgio. Sérgio, você tem mais uma pergunta? Só uma questão. Eu tenho aula às 19. Tá, E aí, fazendo agora. Tá bom. Tá. Sérgio, o nosso e-mail, Paulo, também está aí no chat. Né? Pode entrar em contato a hora que quiser. Se quiser marcar uma reunião também a gente faz, não tem problema nenhum, para tentar esclarecer alguns fatos. A questão só para encerrar, a questão da tradução é mais complexa. Ela não é tão simples assim, porque a tradução ela é contextualizada, né? Como, por exemplo, na língua de sinais, na Libras. Então, quando você está... É mais uma interpretação com tradução. Você contextualiza aquilo que está sendo traduzido. Então, é nesse sentido. E na historiografia também, a tradução já está adquirindo outro aspecto, que não é aquela tradução que a gente entende uma tradução literal, então é mais o contexto mesmo que é feito, mas a gente deixa essa conversa para uma outra hora. Bom. Foi um prazer, gente. Prazer, foi muito bom estar com vocês. Prazer todo nosso. Obrigada, Milton. Obrigada, Daniel, também. Foi um prazer enorme para nós e vamos continuar nosso diálogo. Sim, com certeza. Tá certo? Um abraço para todos. Um abraço, Paulo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, boa noite. Tchau.